Que a paz do Senhor nosso Deus venha estar reinando em vosso coração. Vamos estar meditando sobre 3 tipos de voz no mundo. 3 tipos de voz. Então vamos lá para o contexto da palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existem 3 tipos de voz que impera neste mundo. Primeiro, a voz de Deus. Agora, a voz de Deus se manifesta através da sua palavra. A Bíblia diz em Hebreus que Deus tem falado de muitas formas, de várias maneiras, muitas formas de várias maneiras. Hebreus capítulo 1. Aqui nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dando uma ordem para os discípulos, que eles iam receber o Espírito Santo ia descer sobre eles, e ele seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas antes Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto recebeis poder. Então a voz de Deus. E tem a voz do diabo, que trabalha hoje, neste século, neste mundo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o Deus minúsculo desse mundo, e ele fala também. Só que a voz do inimigo é para destruir as pessoas, para seduzir. Em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus desse século, o Deus minúsculo desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está falando do inimigo, cegou, não só no termo da visão de ver a glória, mas como fez os ouvidos surdos dos incrédulos. O que é incrédulo? É uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não submete a Deus, que rejeita a palavra de Deus. Uma pessoa também pode ser um incrédulo que zomba do que é sagrado, do que é santo. Essas pessoas sofrem porque elas desprezam o seu Criador. Elas desprezam Deus. Todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então nós temos que nos curvar diante do Deus eterno, supremo, Criador dos céus e da terra. Então 3 tipos de voz. E tem a voz humana. Tem um ditado brasileiro, que é uma palavra chavão, aí está passando, né? Às vezes de filho para pai, porque surgiu essa palavra dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Na realidade, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não mandaria crucificar a Cristo. Barrabás foi solto porque ele foi trocado, substituído por Jesus, porque pediram para soltar Barrabás. Barrabás era um homicida, um ladrão, e mandaram crucificar a Cristo. O rei mandou crucificar. Então o povo de Israel mandou crucificar. Os sacerdotes mandaram crucificar a Jesus, trocaram ele por um bandido. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Agora, a voz de Deus nos traz benefício. A voz de Deus se manifesta pela Bíblia. As pessoas, elas vão nos cartomantes, nos feiticeiros, macumbeiros, elas vão atrás de sorte, horóscopo, lê a sorte, e elas querem ouvir a respeito do seu futuro, da sua vida. E elas ficam buscando vozes, e elas encontram vozes, não de Deus, vozes enganadoras. Agora, a palavra engano já significa é aquilo que aparenta ser bem e é mal. Então, por isso que é engano. Porque ninguém vai receber uma palavra ruim e vai acreditar nela. Então ela vem em forma de coisas boas, mas no final é ruim. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1: será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra, ou sobre todas as nações da terra, e todas
estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação de tudo as tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarão contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 7. Essa palavra o Senhor está dando a Israel através de Moisés. Então, a bênção de Deus, primeiro, é ouvindo a voz de Deus. Segundo, usando a fé que vem pela própria palavra. A fé vem pelo ouvir e receber a palavra. Terceiro, obedecer pela fé a palavra de Deus. Tem pessoas que elas dizem que ouvem a voz de Deus, mas não submete à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra, é a Bíblia. Então nós temos que ser submisso à palavra, examinar. Jesus disse: examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que falam de mim. Então o que é examinar? É você pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, examinar. É você estar em contato com a palavra de Deus, porque ela mesmo testifica, ou seja, ela fala a respeito de Deus, de Jesus. Então, que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz você tem seguido? Você tem tomado diretriz na sua vida? A voz de Deus ou a voz do Satanás? Mas como é que o diabo fala? O diabo fala. O diabo fala através da cultura. O diabo fala através do modismo, né? Esse modismo desenfreado, desencadeado que hoje nós vemos aí no mundo. Ele cegou o entendimento das pessoas, de muitos, como nós lemos em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, para que não ouça a voz de Deus. Elas ficam presas à cultura, através da cultura, infiltrado dentro da cultura. Ele fala através do modismo, ele fala através aí de outros meios de comunicações, de tradições. Então ele não fica calado, ele engana, ele seduz. E ele trabalha de acordo com aquilo que o homem gosta. O que o homem gosta? O homem gosta de tudo aquilo que é proibido, né? Eva caiu no pecado da desobediência, porque Deus, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden e deu-lhe uma ordem dizendo que era proibido dela comer daquele fruto, e Adão. Então, mas competia. Deus não falou que era proibido, mas se eles comessem, eles morreriam. Morrer no sentido de estar separado de Deus. Então tudo que é proibido é atrativo. E Eva, ela foi e comeu do fruto e deu para o seu esposo, e eles caíram no pecado da desobediência e contaminou-se pelo pecado da desobediência. Então foi inflamado, o vírus do pecado entrou no coração deles. É proibido ultrapassar o sinal vermelho, mas as pessoas, elas ultrapassam, elas esquecem da lei do trânsito e ultrapassam. O semáforo está vermelho para o condutor do veículo e ele vai, às vezes está embriagado, drogado, ou às vezes está com pressa, ou às vezes é rebelde, não respeita a lei, ultrapassa, bate em outro veículo, ou morre, ou fica paraplégico, aleijado, ou mata alguém, causa prejuízo, paga multa, ou às vezes até perde a carteira de motorista. Por quê? Porque deu ouvido à voz da rebeldia do coração. Então, há 3 tipos de voz. E que tipo de voz você está ouvindo? O discípulo foi o homem bem-aventurado, porque eles ouviram a voz do Mestre Jesus e eles foram obedientes, ficaram em Jerusalém. E quando em Atos 2 fala que o Espírito Santo desceram sobre eles em forma repartida em língua de fogo. Está faltando a igreja do Senhor Jesus no Brasil ouvir a voz do Senhor. Como estão falando em igreja, estão falando do modo geral. Todos nós, desde da liderança, desde do altar, os que ministram o altar, até os que estão limpando os templos, ornamentando o templo do Senhor. Então, falta ouvirmos a voz. Nós temos ouvido a voz, falta mesmo o que é obedecer à voz de Deus. Essa é a realidade. Ouvir, nós temos ouvido pelas mensagens,
nós temos ouvido pelas pregações, pelos louvores, na leitura da palavra, os testemunhos. Deus fala pela própria natureza. Então falta a obediência, obedecer à voz de Deus, andar segundo o que Deus orienta dentro da palavra, para alcançarmos as bênçãos. Existem muitas pessoas enferma na alma, às vezes não é nem no físico, é mais enferma na alma que no físico. E tem pessoas enfermas também no corpo físico, porque falta a obediência da voz de Deus. Então, que tipo de voz você está seguindo? Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqueles homens cumpriram a obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, receberam e foram como Ele ordenou, testemunha. E por a causa da obediência à palavra nós estamos aqui, porque nós somos fruto desse trabalho glorioso de Jesus Cristo e dos apóstolos. Ouça a voz de Deus e você será muito abençoado. Anda pela voz de Deus através do Espírito Santo, da palavra, e Deus te direcionar em tudo que você pôr as mãos e onde você colocar a planta dos pés, Deus te prosperará e te abençoará. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.